Olá, mais uma vez, dando continuação, nós vamos para a terceira lição. A lição de hoje é os nomes e a essência de Deus. Primeira pergunta: de onde podemos conhecer Deus? A resposta é de sua essência, de seus nomes, de seus atributos, de suas pessoas e de suas obras. Pergunta 2. O que revela a Escritura acerca da essência e do ser de Deus? A resposta: que Ele é um espírito de atributos infinitos que subsiste em três pessoas. Como está escrito em João 4:24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Terceira pergunta: será que a Escritura diz algo mais da essência de Deus? Sim, a Escritura nos diz que Deus é imanente e transcendente. Segundo Jeremias 23:24, diz: porventura sou eu Deus de perto? Diz o Senhor, e também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Assim conforme Jeremias capítulo 23, verso 23 e 24. Quarta pergunta: o que é a transcendência de Deus? A resposta é que Deus é infinitamente exaltado sobre toda a sua criação e que não há ninguém como Ele. Assim como está escrito em 1 Reis 8:27. O texto diz: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Quinta pergunta: o que é a imanência de Deus? Imanência significa que Deus está presente com todo o seu ser em cada parte da criação. Assim conforme está escrito em Atos, capítulo 17, versos 27 e 28. Diz assim: para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A sexta pergunta, ela diz: a Bíblia nos diz que Deus tem nome? Sim, mas os seus nomes não são como os nossos nomes, devido ao fato de que não é possível sermos como Deus. Conforme Isaías capítulo 40, verso 25 diz: a quem, pois, me fareis semelhantes? A quem, pois, me fareis semelhante? Para que eu lhe seja igual, diz o Santo. A pergunta 7 diz: qual é a importância dos nomes de Deus? A importância dos nomes de Deus revelam alguns dos atributos de Deus. Conhecemos seus atributos muitas vezes através do seu nome, do significado dos seus nomes, ou dos significados dos seus nomes. O Salmo 111, verso 9 diz: redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, santo e tremendo é o seu nome. Quais são os nomes mais importantes de Deus? Essa é a pergunta 8.
Quais são os nomes mais importantes de Deus? Temos revelado nas Escrituras os nomes Elohim e Jeová. Como está em Êxodo 34:6, diz: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Pergunta de número 9. O que significa o nome Jeová? Que Deus é o Deus eternamente imutável em seu pacto. Em Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. A 10ª e última pergunta diz: por que Deus dá nome a si mesmo? Para que possamos reverentemente falar com Ele e dele. Salmo 50:15 está escrito: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Como podemos invocar a Deus sem um nome? O Deus das Escrituras é um Deus que revelou seus nomes. Ok? Nos veremos na 4ª lição, onde trataremos os atributos incomunicáveis de Deus. Até lá e um grande abraço.